Oi, tudo bem? E aí, gente, prontos para mais um Vinhos e Arte? Hoje a gente vai para a Alemanha. Sim, não torçam o nariz, vou falar de vinhos alemães, tem gente que não gosta de vinhos alemães. E vou falar do movimento expressionista. Por isso que eu vou para a Alemanha, porque a gente teve um movimento expressionista muito importante na Alemanha. Olha aqui o nosso vinho de hoje, ele chama Dr. H. Tannich, e aí nós vamos falar por que é esse Ben Kastler Badstube. É um vinho da uva Riesling, do tipo Kabinett 2018, que é lá da região de Moselle. E a gente vai ver um vinho aqui de 8% de álcool, que é importante para a gente entender um pouco sobre a gradação de álcool dos vinhos dessa região, de 750 ml. Bom, vamos lá. Por que às vezes as pessoas torcem o nariz? Porque os vinhos alemães, eles ganharam uma fama não muito bacana, né, gente? Vamos lembrar, Alemanha, guerra, perdeu a guerra, século XX, e aí, mais uma vez, lembra que a gente falou lá da Itália, falou da Espanha? Esses países que perderam, principalmente a Segunda Grande Guerra, eles tiveram uma queda, gente. Primeiro passaram pela guerra, e depois uma perda profunda de uma crise econômica sem fim. E isso gerou muitas necessidades de fazer muito mais quantidade do que qualidade. Então as vinícolas, as regiões, elas sobreviveram, mas elas perderam muito e depois elas tiveram que se recuperar. E aí a gente está falando de uma região fantástica, que é a região de Moselle, que na verdade é um rio, é o rio que corta essa região. Ele vai começar lá na França, vai até o Mar do Norte. Deixa eu já começar aqui a preparar o vinho, pra gente começar a falar. Então ele vai até o Mar do Norte e corta essa região. E é muito legal, gente, porque é uma região de encosta, assim, super íngreme. É considerada, são consideradas as encostas mais íngremes de vinhos, né, assim, para a produção de vinhos do mundo. E isso é interessante, porque, primeiro, exige um cuidado muito grande, né, porque chega a ser perigoso. E, ao mesmo tempo, exige uma produção manual, não dá para botar máquina lá. Então, são vinhas, vinhedos com uma produção extremamente cuidadosa, manual, que dá um diferencial muito grande para esses vinhos. E quando a gente está falando de Moselle, também a gente está falando de uma região que tem várias sub-regiões, né? Ela tem a parte do norte, a parte central, a parte do sul, né? Do centro, do norte. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter, então, pequenas sub-regiões lá dentro. Bernkastel é uma dessas sub-regiões, super famosa, super importante, com muita história. A Riesling vai surgir nessa região e vai ser datada, né, em 1400 e pouco, então você vê muito antigo, né, que essa uva surge nessa região. É a única uva da região? Não. Eles produzem outras uvas, né, nessa região. Existe Pinot Gris, existe a Pinot Blanc, existe umas outras com nome alemão que eu não vou arriscar aqui falar. Eles plantam lá Pinot Noir, eles plantam a Chardonnay, né, para poder fazer o espumante. Mas a estrela é a Riesling. E assim, é uma região assim, os Riesling dessa região são super considerados como os grandes vinhos de Riesling do mundo. Competem, claro, vão competir na Alemanha com a região de Rangau, né, que é ali perto dessa região. Vão competir, lógico, com os Riesling da Alsácia, né? E aí os franceses sempre vão se colocar como os produtores, os melhores produtores do mundo. E teve todo esse problema que eu comentei, de se perder, né, uma certa qualidade desses vinhos durante muitos anos. Gente, quem não se lembra dos vinhos azuis da Alemanha, que chegavam no Brasil
lá pela década de 80, pela década de 90, vinha de azul até em homenagem a eles, tadinhos. Assim, claro, eram vinhos de uma qualidade, ainda existem esses vinhos sendo produzidos na Alemanha, a granel. Mas, se a gente for pensar, gente, esses vinhos foram muito importantes, inclusive na introdução ao mundo dos vinhos de muito brasileiro. Eu mesma, lá quando eu tinha meus 18 anos, eu bebia esses vinhos. Né? Meu pai comprava, meu pai tinha uma cantina, ele tinha uma churrascaria famosa em Goiânia, a churrascaria Veracruz, e ele tinha uma cantina também, então meu pai trazia vinhos, e a gente podia, e eu experimentava esses vinhos e eu adorava. Vinhos doces, né, gente? Hoje em dia eu não aprecio o vinho doce, dependendo da qualidade e né, do que ele pode trazer. Mas, assim, naquela época, nossa, e eu fazia queijos e vinhos na minha casa, chamava meus amigos. E olha como interessante, a Riesling é uma uva maravilhosa para acompanhar queijos, os mais diferentes possíveis. Porque ela vai bem, desde os queijos mais duros aos queijos mais moles, aqueles queijos azuis, que são super difíceis de harmonizar. Então, ela tem uma versatilidade enorme para esses vinhos. Bom, mas o que eu quero falar? Vou continuar falando aqui. Eu quero falar muito desse terroir. O Batistube, ele fica do lado de um outro, assim, são dois juntinhos, que é o Doctor e o Batistube, nessa região aqui. E tem uma história muito legal. Por quê? Lá há muito tempo atrás, deixa eu começar a pintar. Um príncipe, ele estava muito doente, desacreditado. Os médicos todos, né, foram lá tentar ajudá-lo. E aí os curandeiros, e nada, gente. Ninguém conseguia resolver o problema do príncipe. Já estava desenganado. Aí chegou um nobre, e esse nobre levou para ele uma taça, uma xícara, de um líquido meio dourado, assim, porque a cor é um amarelo dourado, principalmente dos Rieslings mais maduros, né? É fantástico, é lindíssimo. Bom, mas enfim, e aí ele levou e o príncipe tomou e ficou super feliz da vida, né? Porque maravilhoso, um néctar dos deuses. E logo depois, um tempo, ele já foi melhorando, né? Uns dias ele melhorou da febre e se curou. E no que ele se curou, ele procurou esse nobre e falou: olha, eu vou te dar o que você quiser, porque você me curou. E nessa história, esse nobre, o que ele pediu para ele? Então, eu gostaria que você desse as minhas terras, que são são nas encostas dessa região aqui, de Bernkastel, o nome de doutor, o verdadeiro doutor. E aí essas encostas ficaram conhecidas como Doctor. E olha que interessante, né? O verdadeiro doutor ali, porque o vinho com essas propriedades maravilhosas, curativas. E obviamente essa região, né? Essas terras ficaram conhecidas dessa forma. Lá pelo 1800, o Dr. Hugo Tannisch comprou esse terroir, comprou essa região. E aí começa a saga toda da produção desses vinhos aqui. São duas vinícolas, na verdade, que tem inclusive o mesmo nome. Mas é por uma questão de divisão de terras, de herdeiros, que ficou desse jeito. Então, lá, né, ele morreu cedo, aí a viúva dele assumiu. E é interessante porque existe uma tradição de mulheres que são herdeiras dessas terras e produzem esses vinhos. Então tem a outra e tem essa daqui, que é a Erben. E eles produzem vinhos finíssimos, gente, finíssimos, de altíssima qualidade. Esse aqui é um vinho de entrada deles, mas eles têm vinhos muito mais sofisticados ainda. Mas é um bom vinho, é um vinho de 20 e poucos dólares. Tá vendo? Não é um vinho tão barato. Bom, mas enfim, e aí o que é importante a gente entender? Essas qualificações dos vinhos.
quando a gente vai ver os rótulos. Esse aqui, por exemplo, é um Cabernet. Porque você tem classificações na Alemanha, que são os QBA, os que eles chamam de Pratkwein. Ai, meu Deus do céu, são uns nomes que eu fico louquinha. Né? Os Pratkwein. E depois a gente vai ter as outras denominações, que são, por exemplo, os VDP, que é um grupo só de 200 vinícolas que tem essa denominação. Mas os Pratkwein, que é o caso desse vinho, eles têm qualificações pela doçura. Eles posso fazer vinho seco? Posso. Na verdade, eu amo os Rieslings mais secos. Mas os vinhos mais famosos Riesling são os mais doces. E aí você vai tendo as qualificações por doçura. Na verdade, desculpa, não é doçura, por maturação da uva. Então você vai ter o Cabernet, você vai ter o Spätlese, os Spätlese que são colheitas mais tardias, mas eu posso fazer mais secos até os mais doces. Aí eu vou ter os Aulis, que são uvas selecionadas, então elas ficam um pouco mais doces, com a podridão nobre. Aí eu vou ter os Biernauslis, um pouco mais ainda, e os Trockenbiernauslis, Jesus amado, alemão é uma sofrência. E que são os mais sofisticados, assim, uva a uva, que são selecionadas e fazem os vinhos mais caros deles, os vinhos mais importantes. Teve vinho nos anos 20 que foi vendido por $16 mil, né? Então, assim, realmente são vinhos de alta qualidade, e esses são vinhos que a gente vai encontrar com um preço bem elevado. Bom, esse daqui é um Cabernet, que é uma qualificação que pode ir do mais seco ao meio doce. Esse aqui é um meio doce, e aí eu vejo na qualidade do álcool, por isso que eu falei que é importante ver o álcool, porque o álcool, ele vai, por exemplo, um álcool menor, 8%, que é o caso desse, ele é mais doce. Quando eu pego um álcool mais alto, uns 10%, ele já é um pouco mais seco. Quando eu pego o Spätlese, que aí eu vou ver o Trocken, que são os mais secos, aí eu já vou achar um teor alcoólico de 14%. Então esses nomezinhos que são, vamos pensar assim, né, os desafios, principalmente para a gente entender de que teor de doçura que eu tô falando desse vinho. E, obviamente, só que ele tem uma acidez, isso é uma coisa muito legal da Riesling, uma acidez muito alta, e por isso que ela se compensa no açúcar. Então, mas essa acidez ajuda muito, por exemplo, quando traz um limão, super harmoniza com pratos que tragam esse limão, por exemplo, essa acidez, ele harmoniza. Eu, particularmente, eu vou tomar um vinho desse, que é um demi-sec, ou esse doce, com sobremesa. Tem gente que gosta de beber ele como um aperitivo, mas eu não. Eu não gosto. Eu gosto muito de harmonizar. Então, é um vinho que eu vou harmonizar com uma sobremesa, e é uma coisa maravilhosa, porque aí vem a fruta. E, ao mesmo tempo, se eu vou para os secos, aí eu vou para os queijos. Gente, ai, é muito bom. De verdade. Eu sou suspeita. Riesling é uma uva que eu gosto, eu respeito, eu rendo as minhas homenagens a ela, e eu com certeza vou conhecer essa região de Mosela, porque é linda, gente. Quando a gente vê as fotos da região, como eu falei, são duas vinícolas. As duas são maravilhosas, super tradicionais. Essa específica é mais moderna, a outra é mais antiga, 4 gerações de mulheres. Então, assim, super vale a pena conhecer esse vinho. E o Riesling traz uma coisa muito interessante, que é um querosene, uma gasolina, assim, mel.
Mas eu vou falar disso agora no próximo programa sobre o expressionismo. Tchau, tchau.